Olá, meu nome é Derek Andrei e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, o intuito desse vídeo é falar de forma sintética sobre a formação do Estado moderno português em apenas 5 minutos. Para isso, temos de rememorar, ou seja, temos de retroceder no tempo e irmos ao século VIII. Basicamente, ao início do século VIII, mais especificamente em 711, quando se inicia a invasão dos mouros islâmicos à região ibérica. Essa invasão, ela toma quase que toda parte da região ibérica e expulsa os visigodos, ou seja, os germânicos convertidos ao cristianismo, lá para a região norte da região ibérica, ali no limite com a França. Do século VIII até o século XI, apesar das insurreições, claro, que havia nesse tempo, esse domínio basicamente se consolida como pleno. A partir do século XI, com o surgimento lá no norte da região ibérica de reinos cristãos como Navarra, Aragão, Castela e Leão, essa insurreição inicia um processo de retomada, de conquista, de vitória nas batalhas, de reconquista assim, de terras. Isso se dá muito pela sua aliança com a aristocracia europeia nascente, tanto francesa quanto inglesa. Nesse sentido, é importante nós notarmos a aliança de Leão com a aristocracia francesa, mais especificamente a de um nobre conhecido como Henrique de Borgonha, que vai ter consequências diretas na formação do Estado moderno português. Então, a título de compensação pelos serviços prestados na Guerra de Reconquista, o rei de Leão concede a esse nobre, Henrique de Borgonha, a terra do condado portucalense e também a mão de sua filha em casamento. Bom, como eu disse, ali nas guerras de reconquista, diante dos serviços prestados, o povo viu diante da figura de Henrique de Borgonha uma legitimidade maior, uma figura de líder carismático e de protetor maior do que o rei de Leão, Afonso VI. Nesse sentido, o sentimento foi aflorando cada vez mais com que ia passando as guerras de reconquista, as batalhas, que todos estavam unidos, juntos pela cristandade, contra os mouros islâmicos. Assim, esse sentimento passou assim, a seu herdeiro, Afonso Henriques, e como ele não era bobinho nem nada, ele também incentivou ainda mais esse povoado, incentivando os mercadores, incentivando os burgos, incentivando as corporações de ofício, que viam nele uma figura de representação, de líder, de legitimidade maior do que agora o herdeiro do trono, Dom Afonso VII. Então, nesse sentido, surgiu-se um movimento de independência muito grande no reinado, ou no condado portucalense. E basicamente em 1143 foi assinado o Tratado de Zamora, em que o condado portucalense ascendeu a Reino de Portugal. Mas o marco histórico para a formação do Estado moderno português não é em 1143, sim em 1385, na Batalha de Aljubarrota. Então, como é que se dá esse liame de 200 anos? Nesses 200 anos, claro que teve a Guerra de Reconquista, onde os mouros foram expulsos somente em 1249. Então, nesse meado teve a intensificação do objetivo em comum, ou seja, cada vez mais as pessoas, os cristãos, como cultura e como objetivo de vida, tinham como fomento a reconquista de suas terras. Isso facilitou a união dos povos e assim a legitimidade do rei, tanto de Portugal quanto de outros reinos que vinham a surgir. Mas também houve artifícios jurídico-políticos que a coroa portuguesa lançou mão para intensificar e catalisar esse processo de centralização política em suas mãos. E temos 4 conceitos primordiais para isso: os conselhos, as inquirições, as confirmações e a lei mental. Os conselhos são basicamente a fruição de autonomia a uma vila e uma cidade
que é economicamente ativa, ou seja, que tem um desenvolvimento pleno. Mesmo que ela esteja no feudo de algum nobre, ela tem autonomia. E isso por si só já enfraquece o poder do nobre. As inquirições e confirmações são processos investigativos que partem da coroa para verificar se a titulação nobiliárquica daquele nobre é de fato real, ou mesmo para verificar se há legitimidade da posse de terra, da propriedade de terra por aquele nobre. Ou seja, o rei tem que dar o aval, a sua confirmação ao nobre para que ele possa ter aquele título nobiliárquico ou aquela propriedade de terra, concentrando ainda mais poder em suas mãos. E a lei mental era o método com que a coroa retomava para si algumas doações dadas a nobres pelos serviços prestados na Guerra de Reconquista. Ou seja, aquelas terras só podiam passar para um filho varão legítimo. Caso o nobre não tivesse filho varão legítimo, tivesse um bastardo, a coroa ia lá e retomava essas terras que foram dadas como pagamento pelos serviços prestados. E nesse sentido, também é importante mencionar a sucessão e morte de Dom Fernando, o último da dinastia de Borgonha. O que ocorreu na sucessão de Dom Fernando? Ele não deixou herdeiro homem, ou seja, não havia um rei para herdar o trono de Dom Fernando, e sim sua filha, a infanta Dona Beatriz, que era casada com o rei de Castela. Então, assim, insurgiu no povo uma preocupação muito grande de anexação do reino de Portugal por parte do reino de Castela. Nesse sentido, aliado à crise de abastecimento, que foi impulsionada e muito pela política errônea da Lei de Seis Marias, mais a grave epidemia da peste negra, a população simplesmente se revoltou. E nesse sentido, fez surgir um novo rei em Portugal, que foi Dom João, mestre de Avis. Entretanto, diante de seu pretenso direito, o rei de Castela quis intervir, e assim várias e várias batalhas foram travadas entre o reino de Portugal e o reino de Castela. E foi nessa batalha, em 1385, Batalha de Aljubarrota, que Portugal sagrou-se vencedor de fato, e assim estabeleceu, agora, sob o comando de Dom João, o mestre de Avis, a dinastia de Avis, e assim o Estado moderno português, que quebrou o monopólio genovês e veneziano das rotas comerciais com as Índias. Bom, deu mais um pouco do que 5 minutos, acho que deu uns 8 minutos, mas tá valendo. Foi esforço, foi uma análise sintética, e espero que vocês gostem desse conteúdo e ajude a vocês a relembrar a matéria e assim revisar de modo mais rápido a matéria para que vocês façam um concurso ou o próprio Enem. Então, se gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações e tudo isso que vocês já sabem que os YouTubers pedem para você. Valeu, forte abraço a todos e até a próxima.